Olá, meus amigos, estamos de volta. Tenho certeza que você permaneceu aí do outro lado e só deu uma paradinha para tomar um café. Gente, dando continuidade, portanto, na nossa aula de habeas corpus, então vamos ver agora no nosso encontro quais são as possibilidades para a impetração do habeas corpus. Então veja, pessoal, que lá no artigo 648, portanto, de memorização obrigatória, nós temos então as hipóteses de cabimento do habeas corpus. Então, olha lá, a coação ela é ilegal quando? Então, quando que a gente vai considerar que a coação ela se fez presente, ela se fez efetiva no sentido de violar a liberdade de locomoção da pessoa. Então, veja, inciso primeiro, quando não houver justa causa. A questão, meus queridos, de ausência de justa causa, ela vai refletir não apenas na fase de investigação, mas também na fase do processo, com relação à prisão. Então, nós temos que ter cautela quando tratamos da justa causa com relação à ilegalidade. Então, veja, quando falta justa causa na investigação, a gente trabalha com HC trancativo, para trancar o inquérito policial. Então, veja, temos um detalhe, inclusive, interessante. A autoridade coatora é quem determinou a investigação. Se é portaria ou auto de prisão em flagrante, a autoridade coatora é o delegado. Se se cuida de uma requisição para instaurar o inquérito ou uma requisição para instaurar o inquérito promovida pelo juiz, nas duas hipóteses, a gente tem, então, essas duas autoridades como sendo coatoras, ok? Então, veja, não é porque o inquérito foi instaurado pelo delegado por requisição do MP que o delegado ele é autoridade coatora. Se a instauração se deu por requisição, aquele que requisita é aquele que é responsável pela ilegalidade. Portanto, lembrem-se, se no curso da investigação policial, inquérito trancativo. Veja, quando nós estivermos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Tratando da hipótese de atipicidade, a existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de requerimento do ofendido, quando for o caso, vão também abalizar esse HC trancativo. Mas veja, é manifesta a tipicidade. Manifesta a existência de causa de extinção da punibilidade ou manifesta ausência de requerimento do ofendido, quando for o caso. Então, veja que nós precisamos que seja algo latente, algo explícito, algo expresso, para que se possa se utilizar o HC de trancamento, ok? Veja, com relação à falta de justa causa já no processo. Então, veja, nós vamos ter uma extinção do processo sem resolução do mérito. Então, vejam vocês que o juiz ele vai ter recebido a denúncia criminal ofertada
pelo Ministério Público, ou ele vai ter recebido a queixa-crime ofertada pelo ofendido, já vamos ter um processo formado, e aí vai ser o caso de se constatar a falta de justa causa para o processo. Quando isso, professora? Gente, quando as causas, né, de atipicidade manifesta, de extinção da punibilidade, de ausência de requerimento do ofendido ou ausência de pressuposto processual ou condição da ação, se perpetuarem após o inquérito. Então, o que aconteceu nesse caso? Temos essas causas manifestas também, mas como já houve a denúncia criminal, como já houve o oferecimento da queixa-crime, nós já temos um processo. E agora o que vai acontecer? O juiz ele vai ter que, né, vai haver uma necessidade de extinção sem o julgamento de mérito. Então, a gente viu lá que é cabível o HC no curso do processo. Então, quando essas condições, essas variáveis, essas hipóteses se perpetuarem para além das investigações, você vai usar o HC no processo, ok? E temos também, finalmente, o HC quando faltar justa causa para a prisão. Ora, quando essa prisão estiver eivada de alguma ilegalidade. Então, veja que no tocante ao inciso 1º, você tem que se vincular com essa ausência de justa causa, tanto para a investigação, quanto para a ação, quanto para a prisão. Ok, gente? Agora, veja, inciso 2º. Quando alguém estiver preso por mais do que determina a lei. Então, olha lá, a única prisão com a qual nós trabalhamos com prazo estabelecido é a lei da prisão temporária, que a gente vai ter uma aula sobre ela. A regra dela é 5 dias, prorrogáveis por mais 5, e se o crime for um crime hediondo, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Afora esses casos, nós não trabalhamos com prazo pré-estabelecido em lei pela legislação especial, ok? Então, veja que isso aqui está basicamente cuidando dessas hipóteses da lei da prisão temporária. Inclusive, de acordo com a lei, quando vence o prazo, automaticamente o investigado ele é colocado em liberdade. Sequer, meus queridos, é exigida a expedição de alvará de soltura. Não precisa de alvará de soltura. A gente vai ver na aula de prisão temporária, deu o prazo da prisão, automaticamente a pessoa é colocada em liberdade. Agora, se for essa hipótese de prisão temporária, se o prazo estiver se exaurido e a pessoa ainda estiver segregada, qual é o remédio? HC, remédio célere, um remédio rápido, ok? Veja, inciso 3º, também será considerado ilegal quando quem ordenar a coação, ou seja, aquela determinação que foi a responsável por segregar a liberdade de locomoção da pessoa, não tiver competência para fazê-lo. Veja, se é decretado por autoridade incompetente, ela é manifestamente ilegal, devendo, portanto, ser relaxada. Lembra, sempre que é ilegal, sempre que há ilegalidade, o termo é relaxamento da prisão. Portanto, quando vocês estudarem ou lerem por aí, fulano teve a prisão relaxada, então você já sabe que a segregação da liberdade dessa pessoa, ela foi embasada em uma ilegalidade. Prisão ilegal, relaxamento, ok? Na sequência, inciso 4º, também é ilegal quando? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, veja, quando não mais se fizer necessária a segregação da liberdade de ir, de vir ou de permanecer, nós vamos ter também uma hipótese de ilegalidade do ato. Então, olha lá, a hipótese caracteriza o termômetro da necessidade empregada, notadamente a manutenção da preventiva, que segue a cláusula rebus sic stantibus. O que é isso? Veja, prisão preventiva nós já estudamos, é uma prisão cautelar.
E veja que ela não tem um prazo pré-estabelecido, nós acabamos de falar sobre isso. Agora, veja, se aquela causa que deu ensejo à prisão preventiva, ela cessou, a prisão ela passa a ser ilegal. Então, por exemplo, suponhamos que a pessoa teve uma prisão preventiva convertida, aliás, uma prisão em flagrante, me perdoem, uma prisão em flagrante convertida em preventiva por ausência de identificação civil da pessoa. Então, não se tinha ali elementos de informação plausíveis e convincentes quanto à identidade civil da pessoa. Suponhamos que, por isso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Suponhamos que o advogado dessa pessoa logo juntou no processo, nos autos ali, informações com relação à identidade civil. A partir desse momento, meus queridos, o motivo que deu ensejo à decretação da preventiva, a conversão da preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, cessou. Nesse caso, o que vai acontecer? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O ato que inicialmente ele era legal, o ato que converteu agora se eivou de ilegalidade, na medida em que cessou o motivo que fundamentava essa segregação. E é exatamente essa cláusula, rebus sic stantibus, ok? Então, veja, se a preventiva não mais se justifica, exige-se a sua revogação, que poderá ser pleiteada no HC com a consequente expedição do alvará de soltura, ok? A competência para revogar é do juiz que decretou a prisão preventiva. Ele que decretou. Veja, não é algo que o delegado entende. Se no curso da investigação foi decretada essa preventiva e o motivo que a ensejou cessar, no nosso exemplo, a identificação civil, o delegado ele não pode soltar por isso. É necessário que o magistrado revogue a preventiva. Então, veja que é ele a autoridade coatora quando ele, comunicado dessa identidade, ele não revoga. Ok? Então, veja, denegando esse pedido, então o que vai acontecer? Houve identidade civil juntada. Então, geralmente, a defesa, vamos pegar esse exemplo. O advogado ele faz o requerimento, informando e juntando a identidade civil da pessoa, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, e ele já pugna, ele já requer o quê? A revogação da prisão. Veja, se nesse caso o juiz demorar para apreciar ou ele indeferir a revogação, o que vai caber à defesa? Impetrar um HC. Quem vai apreciar esse HC? A gente vai aprender no próximo encontro. Não é o juiz que aprecia o HC, porque foi ele quem praticou o ato ilegal. Quem vai analisar esse HC é o tribunal. Ok? Então, veja, denegando o pedido de revogação da preventiva, aí esse magistrado praticou um ato ilegal. Qual é o ato ilegal? O indeferimento da revogação da preventiva. Portanto, nesse caso, será então cabível aí a impetração do HC. Ok? Agora, gente, quinta hipótese em que o ato é ilegal. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Então, veja que se cuidar de um crime afiançável e não for arbitrada fiança, veja,
vai caber a impetração do HC. Porque a fiança, meus queridos, ela é um direito do indivíduo. Se a lei ela prevê e ela permite a estipulação da fiança para determinados crimes, o preso ele tem direito à prestação de fiança. Se ele vai depois conseguir ou não pagar essa fiança para sair é outra discussão, mas que ele tem o direito a que seja arbitrada uma fiança, ele tem. Se não for arbitrado, o ato é ilegal, passível, portanto, de HC, na medida em que ele estará segregado da sua liberdade de locomoção, né, em razão dessa falta de arbitramento. Ok? Então, esse é o inciso 5º. Depois, inciso 6º, quando o processo for manifestamente nulo. Então, veja, nesse caso, o HC, como instrumento, ele vai pretender que o ato viciado e aqueles atos que se derivam desse ato viciado sejam nulificados, ok? Então, veja, nesse caso, o processo ele vai ser reconstruído a partir da ocorrência do vício, ok? Então, veja que o que vai acontecer? Se esse ato viciado, de alguma forma, tiver sido utilizado como fundamento para segregar a liberdade de locomoção, ou se, em razão desse ato viciado, existir um iminente perigo de ofensa à liberdade de ir e vir e ficar da pessoa, nesse caso é cabível a impetração do HC com base nesse fundamento. Agora, também, além dessa hipótese, inciso 7º, quando extinta a punibilidade, claro, né? Então, se a gente tem até HC trancativo, por conta de causa de extinção da punibilidade, com muito maior razão também aqui, né? Porque, na verdade, estamos cuidando nesse artigo de quando é que o ato ele é ilegal. Então, veja, se há ali uma latente causa de extinção da punibilidade, perfeitamente cabível, na medida em que o ato ilegal ali, ele está cerceando a liberdade de locomoção, ou há uma iminência de cerceamento com base em algo que vai, né, cuja punibilidade já está extinta. Então, veja, detalhe, o tribunal ele dá provimento à ordem, é uma decisão terminativa de mérito, coisa julgada material, sendo imperiosa a extinção do processo principal. Como assim, professor? Então, como que acontece na prática? Veja, suponhamos que nós temos um processo em que a pessoa foi denunciada. No entanto, esse crime está prescrito. Já houve a prescrição disso daí. E suponhamos que a parte ré, através do advogado, pediu já ali a absolvição pela extinção da punibilidade do cliente, porque o crime está prescrito. Suponhamos que o juiz não acolheu. Nesse caso, o que cabe para o advogado? Vai deixar a pessoa presa esperando ali uma prolação de sentença? Não. O advogado ele vai impetrar o HC. Quem é a autoridade coatora? O juiz do primeiro grau, que não acolheu o pedido de absolvição pela extinção da punibilidade. E aí, o que vai acontecer? Se o Tribunal de Justiça, que vai analisar o ato da autoridade coatora, conceder ali a ordem para colocar a pessoa em liberdade, ela vai ter que reconhecer a extinção da punibilidade. Então, se o tribunal ele faz isso, o que vai acontecer? A partir do momento que o HC ele é concedido para colocar o paciente em liberdade, com base nesse fundamento, com base no reconhecimento da ilegalidade do ato do juiz, visto que se cuida de uma extinção da punibilidade, essa decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo, ela vai vincular ali o juiz do primeiro grau. Então, vai ter uma coisa julgada. Veja, essa decisão do tribunal em sede de habeas corpus, ela vai ser definitiva e com força, né, com força probante, com força capaz de vincular o juiz do primeiro grau a acolher as determinações do teor dessa decisão, para o fim de que
o juiz de primeiro grau absolva pela extinção da punibilidade. Então, veja que nesse caso especial do HC, ele não vai acarretar simplesmente a soltura da pessoa que está ali presa, ou na iminência de ser presa, né, que seria o salvo-conduto. Ela vai acarretar também uma vinculação com a autoridade coatora, no caso, o juiz, né, de quem proveio ali o ato ilícito, ok? A ilegalidade do ato. Então, veja que é muito interessante essa questão. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O que nós temos de causa de extinção da punibilidade? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas delas. Do 107, a gente acabou de ver um exemplo dele, e outras mais previstas na parte especial e na legislação penal especial. Da parte especial e da legislação penal especial, quando a gente for estudar sobre eles, aqui eu botei 2 pontinhos, mas na verdade era um ponto, a gente vai voltar na questão do HC. Então, eu vou falar para vocês, olha, a gente viu na matéria, na aula sobre o HC, essa variável aqui é uma hipótese de HC, visto que há aqui uma extinção da punibilidade já latente na lei especial, que não foi reconhecida pelo juiz, embora tenha sido alegado pela parte ré. Veja, gente, nesses HCs que a gente está vendo aqui, esses atos, eles precisam ser ilegais da autoridade coatora. E nós precisamos de uma autoridade coatora que tenha praticado o ato ilegal. Então, nós precisamos que o juiz ele pratique um ato ilegal, no sentido de quê? De, né, indeferir o pedido da parte ré dessas hipóteses. Porque aí esse indeferimento ele vai caracterizar um ato ilegal. Aí você vai poder impetrar um HC contra esse ato e colocar o magistrado na condição de autoridade coatora, ok? Então, você não pode diretamente impetrar o HC, porque se você impetra ele automaticamente, o que o juiz ele vai falar? Ora, nem pediu para mim, por que é que está impetrando para você no tribunal? Porque eu ia conceder se tivesse sido provocado. Então, nós precisamos primeiro da ilegalidade. E o ato ilegal ali, né, ele vai se consubstanciar quando? Geralmente diante de uma provocação com a negação. Então, a parte ré provoca, ela pede, o juiz indefere. Desse indeferimento, você impetra um HC para o tribunal. Tudo bem, gente? Agora, veja, tá? Essa ilegalidade do 648 que a gente acabou de ver, ela não traz aqui um rol taxativo. São exemplos de atos ilegais. Exemplos, tá? Podem existir outros, ok? Então, não é uma previsão exaustiva das hipóteses, tá? Agora, veja, em regra sempre sem exceção, né? A decisão denegatória nunca faz coisa julgada material, ou seja, você impetrou um HC, tomou fumo, pode impetrar de novo. Nunca vai haver, nunca, e não tem exceção, nunca vai haver coisa julgada de denegação de HC, ok? Veja, não impedindo, pois, a renovação do pedido, claro, salvo se
constituírem uma mera reiteração da impetração. Então, se a parte ficar reiterando a mesma coisa, sem trazer nada, nenhum fato novo, esse HC ele não vai ser conhecido, ok? Veja, a matéria também, mesmo que idêntica, não estará preclusa para outras vias. Então, muitas vezes, o que os advogados eles fazem? Interpõem uma apelação para discutir a sentença que determinou o início do cumprimento de pena no regime fechado. E, ao mesmo tempo, se porventura essa pessoa já estiver no estabelecimento prisional, ele vai impetrar no HC. Isso é muito comum. Então, automaticamente você tem um recurso de apelação em trâmite no tribunal e também o HC impetrado, ok? Então, veja, se você recebeu uma denegação, ou seja, não foi feliz na impetração, o tribunal não concedeu, o Tribunal Superior ou o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça não concederam, isso não impede que você impetre sucessivos HCs, ok? Agora, veja, sempre se recomenda que seja trazido algo novo, senão o seu HC ele não vai ser conhecido por ser mera repetição, ok? Agora, gente, na nossa próxima aula, o que vai acontecer? Vou trazer um quadrinho esquemático para vocês memorizarem quem é a autoridade coatora de quem. Quem julga, né, o quê? Dependendo do HC. Às vezes o STF julga HC, STJ julga HC, Tribunal HC, TRF HC. Então, a gente vai ver que, dependendo da autoridade coatora, vai importar em qual tribunal que vai apreciar esse HC, ok? Então, veja que na aula que vem a gente vai estudar sobre isso e vamos finalizar com alguns apontamentos especiais. Mas, veja, o cerne do estudo do HC nós esgotamos nos nossos 2 pequenos encontros de hoje, ok? Então, logo mais, eu estarei já em estúdio gravando a continuidade para a gente finalizar o estudo do HC. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, permaneçam na busca do seu sonho. A gente se vê por aqui e até a próxima. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.